Você conhece o Facebook? Sei que fazer essa pergunta hoje em dia pode até parecer meio estranho. Isso porque o Facebook é uma, se não for a rede social mais conhecida do mundo. Porém, como que surgiu o Facebook? Quem criou a rede social? Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje você vai conhecer a história do Facebook. Antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal. Para falarmos sobre o Facebook, precisamos falar sobre Mark Zuckerberg, a mente por trás da rede social. Mark Elliott Zuckerberg nasceu em 14 de maio de 1984 em White Plains, Nova York, nos Estados Unidos. Desde cedo, Zuckerberg mostrou interesse por tecnologia. Com apenas 12 anos, criou um programa de mensagens chamado ZuckNet, usado por sua família e no consultório de seu pai, que era dentista. Mark estudou em escolas particulares e entrou em Harvard no ano de 2002, onde estudou ciência da computação e psicologia. E foi na Universidade de Harvard que o Facebook nasceu. Em 2003, Mark criou um site chamado FaceMesh. Esse site permitia que os alunos da Harvard pudessem votar nas fotos de outros colegas, comparando quem era mais atraente. A ideia gerou uma enorme polêmica e o site foi tirado do ar bem rapidamente. Esse incidente quase fez Mark ser expulso da universidade. Porém, isso não o impediu de continuar criando e tendo novas ideias. Foi então, em fevereiro de 2004, que Mark Zuckerberg, junto com seus colegas, o brasileiro Eduardo Saverin e os americanos Andrew McCullum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, criaram um site chamado TheFacebook.com, inicialmente exclusivo para estudantes de Harvard. A rede social permitia criar perfis, adicionar amigos e interagir online. O sucesso foi tão grande que rapidamente se expandiu para outras universidades dos Estados Unidos. Para continuarmos contando a história, precisamos falar sobre uma pessoa que foi muito importante para o crescimento do Facebook. Estou falando de Sean Parker. Sean Parker é um empreendedor e investidor norte-americano. Ele é muito conhecido por ter sido o cofundador do Napster, um dos primeiros programas de compartilhamento de músicas online. Sean Parker também se envolveu em várias startups de tecnologia no início dos anos 2000, sendo uma delas o Facebook. Em 2004, pouco depois da criação do Facebook, Sean Parker encontrou o site enquanto navegava na internet no computador de um amigo da namorada. Ele ficou impressionado com a ideia e entrou em contato com Mark Zuckerberg. Os dois se encontraram e criaram uma conexão rápida. Como Sean tinha experiência no mundo das startups, ele sabia como transformar uma boa ideia em um grande negócio. Ele foi responsável por ajudar Mark a conseguir os primeiros investimentos, incluindo um dos mais importantes, o da empresa de capital de risco Accel Partners, que injetou 12,7 milhões de dólares em 2005. Sean Parker convenceu Mark a mudar o nome de The Facebook para apenas Facebook, tornando a marca mais direta e global. Sean também ajudou a estruturar a empresa, orientar a equipe e fazer conexões com pessoas influentes do Vale do Silício. Sean Parker se tornou o primeiro presidente do Facebook, mesmo sem ter sido um dos fundadores. Em 2005, Sean Parker foi preso por posse de drogas em uma festa, e mesmo não sendo condenado, isso criou problemas de imagem para a empresa. Como o Facebook estava crescendo e precisava manter uma reputação mais limpa para investidores, Sean foi afastado do cargo de presidente.
Apesar de ter saído, ele manteve ações da empresa e continuou apoiando de longe. Em 2005, como comentei, o site perdeu o D e virou só Facebook. Com isso, o domínio facebook.com foi comprado por $200 mil. A rede social foi se expandindo para outras universidades, depois para escolas, e em 2006 foi aberta para qualquer pessoa com mais de 13 anos. A partir daí, o crescimento foi explosivo. Em 2007, o Facebook lançou a plataforma de aplicativos, permitindo que desenvolvedores criassem jogos e ferramentas, como o famoso jogo Farmville, que ficou conhecido no Brasil como Fazenda Feliz. Em 2008, o Facebook superou o MySpace e se tornou a maior rede social do mundo. No ano de 2009, atingiu 300 milhões de usuários e em 2012 chegou à incrível marca de 1 bilhão de usuários ativos. Nesse mesmo ano, o Facebook entrou na bolsa de valores e passou a valer mais de 100 bilhões de dólares, sendo considerado uma das maiores estreias da história do mercado financeiro. Também em 2012, comprou o Instagram por 1 bilhão de dólares. Após todos esses acontecimentos, o Facebook passou a investir pesado em ampliar seu domínio. Em 2014, fez outra importante compra, o WhatsApp, por impressionantes 19 bilhões de dólares. A empresa também comprou a Oculus VR, começando assim a investir no mercado de realidade virtual. O Facebook se tornou e conseguiu se consolidar como um dos maiores canais de marketing e publicidade digital do planeta, batendo de frente com o Google. Porém, nem tudo nesse processo foi positivo. A partir do ano de 2016, o Facebook foi alvo de críticas severas por conta de sua influência nas eleições dos Estados Unidos, no Brexit e também por disseminar fake news. Porém, o maior escândalo relacionado ao Facebook foi o da Cambridge Analytica, que foi revelado em 2018. Esse escândalo mostrou como dados de milhões de usuários foram usados indevidamente para manipular decisões políticas. Mark Zuckerberg chegou a depor no Congresso dos Estados Unidos. A empresa prometeu mudanças, porém todos esses escândalos deixou uma imagem manchada no Facebook. A história do Facebook já foi contada em diversos vídeos e também em filmes. E no filme A Rede Social, a história de como surgiu o Facebook é misturada com as polêmicas que existem em volta da rede social. E outra polêmica que existe e é muito bem retratada no filme é sobre a briga entre Mark Zuckerberg e seu amigo brasileiro Eduardo Saverin. Muito doido pensar que temos um brasileiro responsável pelo Facebook, né? E é mais doido ainda pensar que esse brasileiro brigou com Mark Zuckerberg. O conflito entre Mark Zuckerberg e Eduardo Saverin foi sobre a direção e propriedade do Facebook. Saverin acusou Zuckerberg de usar o dinheiro da empresa para festas e despesas pessoais. Em 2004, Saverin processou Zuckerberg, alegando que foi removido injustamente como diretor financeiro e que suas ações foram diluídas. Zuckerberg tentou diluir a participação de Saverin na empresa. O conflito culminou em um acordo extrajudicial, cujos termos não foram divulgados. Porém, segundo algumas notícias, o acordo garantiu a Saverin uma participação minoritária na empresa e o direito de ter seu nome constando entre os fundadores. Eduardo, que nasceu em São Paulo e estudou nos Estados Unidos, renunciou à sua cidadania americana e hoje em dia vive em Singapura. Ele está atualmente com 42 anos e também é a pessoa mais rica de Singapura. A fortuna de Eduardo Saverin cresceu substancialmente nos últimos anos. Em 2022, ele tinha um patrimônio líquido de 10,6 bilhões de dólares.
Mas 2 anos depois, esse número já subiu para 31,9 bilhões de dólares. Esse valor o coloca no 56º lugar na lista da Forbes dos mais ricos do mundo. Eduardo se tornou um investidor de risco e apoiou startups. Ele é cofundador do Facebook e da Big Capital, uma empresa de venture capital. Eduardo é considerado o brasileiro mais rico da história. Outro fundador do Facebook é Dustin Moskovitz. Dustin estudava economia e abandonou a faculdade para se dedicar em tempo integral ao Facebook. Ele ajudou a contratar os primeiros funcionários da empresa e ocupou cargos importantes como gerente de tecnologia e vice-presidente de engenharia. Em outubro de 2008, quando a rede social estava a caminho de atingir 200 milhões de visitantes únicos, Moskovitz deixou Zuckerberg para ser cofundador da Asana, uma empresa americana de software. Segundo a Forbes, Moskovitz se tornou o bilionário mais jovem do mundo em 2012. Atualmente, ele tem 40 anos e possui uma fortuna de 15,5 bilhões de dólares. Ele fundou a Open Philanthropy Foundation com sua esposa. Outro fundador do Facebook é Andrew McCollum. Andrew foi colega de classe de Zuckerberg e projetou a primeira interface web do Facebook. Ele largou os estudos para trabalhar na rede social, mas em 2006 deixou a empresa para retornar a Harvard, onde se formou em ciência da computação. Com o tempo, ele se tornou um investidor de risco e investiu em mais de 20 startups. Hoje em dia, ele tem 41 anos e é CEO da Philo, um serviço de conteúdo sob demanda. O último fundador do Facebook é Chris Hughes. Chris trabalhou nos primeiros dias do Facebook, mas decidiu se afastar por um tempo para concluir sua graduação em Harvard. Após se formar, retornou à empresa e atuou como porta-voz por um tempo. Em 2007, ele se juntou à equipe de campanha de Barack Obama para presidente e ajudou a lançar o site barackobama.com. Mais tarde, ele comprou a The New Republic, uma revista estadunidense de comentários sobre política, cultura contemporânea e artes. Hughes está agora com 40 anos e seus bens chegam a 430 milhões de dólares. Em 2021, o Facebook mudou de nome, deixou de se chamar Facebook e passou a se chamar Meta Platforms. O motivo? Marcar a mudança de foco para o desenvolvimento do metaverso, um universo digital com realidade virtual e aumentada. Hoje, além do próprio Facebook, a Meta é dona do Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads e da Oculus. Juntas, essas plataformas somam bilhões de usuários no mundo todo. Bem, podemos perceber então que uma ideia que começou em um quarto de universidade, hoje em dia se tornou um império. O Facebook é um dos responsáveis pelo aumento e avanço das redes sociais e da tecnologia na nossa vida. E mesmo com polêmicas, o Facebook, ou agora Meta, ainda é considerado uma das marcas mais valiosas do mundo. Mas e aí? Qual a sua opinião sobre o Facebook? Você conhecia a história dessa rede social? Deixe nos comentários a sua opinião. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que gosta do Facebook e que vai gostar de conhecer a história dessa rede social. Me siga também nas minhas outras redes sociais que estão na descrição do vídeo. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma empresa, marca ou pessoa que você queira conhecer a história, pode deixar também nos comentários. Antes de ir embora, quero recomendar 2 vídeos muito bons para você. Esse vídeo que conta a história da Rede Globo e esse vídeo que conta a história do TikTok. 2 vídeos que tenho certeza você vai gostar. Bem, mas muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!